Felipe está perto de voltar aos gramados, o Fluminense abriu negociação para renovação de contrato do Fábio, Marcelo Lomba pode pintar por aqui e essa e todas as últimas notícias do Fluminense você fica ligado na nossa atualização da tarde, então vem comigo, o meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A gente vai começar o nosso vídeo falando sobre a situação do Riquelme Felipe, até porque acho que há uma expectativa muito grande com relação ao retorno do jogador, pelas dificuldades que o nosso ataque vem enfrentando, mas antes eu preciso pedir pra você que tá chegando aqui, já chegar sentando seu dedo no like, se inscrevendo aqui no canal se é a sua primeira vez por aqui, e hypando esse vídeo pra ajudar a crescer cada vez mais a nossa comunidade. Mas vamos então falar sobre o Riquelme Felipe, vou colocar a matéria do GE com vocês na tela. Essa foi a matéria publicada no GE pelos Bapéries Gustavo Garcia e Marcelo Neves. Riquelme avança em recuperação física e fica perto de virar opção para Renato no Fluminense. Pra gente poder se lembrar, o Riquelme ele se lesiona no dia 18 de março e na época havia uma expectativa do Riquelme ficar fora ali por 2 meses, 2 meses e meio ou até 3 meses. Porém, como afirma aqui a matéria, o Riquelme avançou bem na recuperação e, segundo eles, ele já vem treinando com o grupo e a expectativa é de que ele passe a ficar à disposição para jogar nos próximos dias, tá? Ainda não há uma confirmação, tô fazendo aqui um resumo pra gente não ter que ler a matéria inteira, mas ainda não há uma confirmação de que o Riquelme Felipe vá pra partida contra a União Espanhola ou pra partida contra o Juventude no domingo, só que como ele avançou bem, ele já está treinando com o grupo, aí uma expectativa de que ele volte então para os jogos nas próximas semanas. E é isso que eles vão explicar aqui mais embaixo e relembrando também como foi toda a situação da lesão do Riquelme e sua passagem inicial aqui pelo Fluminense. Eu particularmente acho esse retorno ótimo, tanto pensando na saúde do Riquelme, mas também pensando nas necessidades do Fluminense. O Fluminense está com muitas dificuldades no ataque e o Riquelme é esse garoto que subiu sem sentir muita pressão. Claro que ele subiu também num contexto de campeonato carioca. A gente vai ter que ver como vai ser essa adaptação aos jogos de campeonato brasileiro, até porque a Série A tem uma cobrança maior, é uma competição muito mais pesada, assim, que não tem nem como a gente comparar com relação ao campeonato carioca. Vale também saber o que o Renato vai fazer com o Riquelme, vai tentar utilizar ele para outra ponta, vai tentar utilizar ele mais pelo meio ou de alguma outra forma, até porque o Riquelme ele entra pelo lado do... ele atua no mesmo lado de campo do John Arias, então vai ver também se ele pode voltar com o John Arias para atuar no meio de campo, assim como o Mano fez para poder utilizar o Riquelme Felipe como titular na equipe. Acho que isso tudo a gente vai ter que ver aos tempos, acredito que voltando. Ele não deve voltar de cara como titular, deve voltar ali substituindo no segundo tempo, ou a não ser que ele entre com um time reserva logo de cara. Mas enfim, acho ótimo esse retorno. Sobre renovação, como eu falei com vocês, eu não fui ler a matéria inteira com vocês, mas eu obviamente li a matéria e a matéria não fala sobre estar negociando renovação agora, tá? As negociações que ela relembra é a negociação que estava em curso, mas que acabou emperrando e que depois que o Riquelme teve a situação da lesão, a gente não escutou mais novidades sobre o assunto. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma novidade nesse sentido de renovação de Riquelme Felipe, mas tem essa boa notícia desse retorno do jogador. Diz aí nos comentários, tá? Se o Riquelme Felipe voltasse hoje, você já utilizaria ele no jogo dessa quarta-feira? E até qual seria a sua solução para colocar o Riquelme Felipe em campo? Mexeria na posição do Arias, tentaria colocar ele pelo lado esquerdo do campo, afinal a gente tá com uma dificuldade ali, né, de ter um jogador que se firme como titular e que realmente entregue todo o jogo ali com qualidade. Deixa aí nos comentários e vamos falar sobre mais um assunto que saiu como novidade isso na noite de ontem, que é a renovação do Fábio. Como foi informado pelo Gustavo Garcia e Marcelo Neves no GE, o Fluminense abriu conversas para a renovação de contrato do Fábio. A ideia inicial é renovar o contrato do Fábio por mais uma temporada, lembrando que hoje o contrato dele vai até dezembro de 2025, só que o prazo, né, dessa negociação ainda está sendo conversado. Essa conversa começou há alguns dias e tem aí uma reunião marcada para a próxima semana. A ideia é avançar nessa negociação, avançar nesse assunto.
Vale lembrar que o Fábio ele vai fazer 46 anos no ano que vem, mas o Fluminense não olha a idade do jogador como um problema, pelo contrário, considera que ele tá atuando em alto nível e não vê, então, a idade como um empecilho. E o próprio Fábio, apesar da idade, não tem interesse de se aposentar agora, pretende continuar atuando. Então, assim, os objetivos, digamos que para essa renovação dar certo, estão ali muito bem casados. E aí, pra gente poder falar até sobre o que a gente pensa com relação a isso, se você já assistiu alguma live minha, você já me ouviu falar que se eu fosse amiga do Fábio, pessoalmente, eu tenho muito receio, acho que o Fábio ele tem uma carreira muito grandiosa no futebol, e eu tenho muito receio de ele se aposentar como um goleiro que começou a ser questionado por entrar em uma reta de decadência, até porque, pra gente ser muito sincero, o Fábio, ele tá atuando em alto nível, esse ano vai fazer 45 anos e segue atuando em alto nível, parece que cada ano ele melhora, né, cada vez mais, só que ao mesmo tempo só uma exceção, né, isso não é uma regra, a tendência é que nos próximos anos ele comece em algum momento a ter uma baixa, né? A gente espera que não, mas assim, naturalmente falando, é o que é normal de acontecer. Então, se eu fosse amiga pessoal do Fábio, eu acho que eu conversaria com ele pra ver se o Fábio se aposentasse no final desse ano pra se aposentar em alta. Mas isso, honestamente, é pensando na carreira do Fábio, tá? Pra ele não ter uma decadência enquanto estiver atuando. Só que, é claro, se ele fala que ele quer renovar o contrato porque ele vê que ele tem condições de continuar atuando em alto nível, quem sou eu para virar para este homem e recusar esse contrato de renovação? Eu, no meu caso, aceitaria, não sei você, deixa aí nos comentários, mas até por uma outra questão também, né? O Fábio ele tem contrato até o final de 2025, ou seja, a partir do meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. E assim, se o Fábio tem interesse em estender a carreira, eu tenho certeza que tem clubes que têm interesse nele, porque o Fábio, apesar da idade, assim, eu falo com segurança que é o melhor goleiro em atuação no Brasil. Assim, não tenho dúvidas disso, eu acho que ninguém tem dúvidas disso. Então, eu não arriscaria perder o Fábio caso ele realmente decida que ele não quer se aposentar no final desse ano e que quer continuar atuando. Até o GE, ele lembra que o Fábio ele teve um aumento salarial, um reajuste salarial em fevereiro desse ano. Agora a ideia é realmente estender o vínculo, lembrando que ele chega aqui com um contrato muito baixo. Como coloca o GE, ele chega aqui ganhando um salário de menos de 150 mil, tá? Então a gente tá falando sobre um salário muito abaixo por um jogador muito acima da média. Ele recebe ali um bom ajuste, um bom aumento em 2023 e assim, eu não tenho... Cara, assim, vamos lá. Se alguém merece reconhecimento salarial, reconhecimento financeiro dentro da equipe do Fluminense, sem sombra de dúvidas, um desses caras é o Fábio. Então, assim, com relação a isso, aumentar salário, ter valorização, acho nada mais do que justo pelo goleiro que é e pela qualidade que entrega dentro de campo. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. E a gente vai falar sobre Marcelo Lomba. Ontem surgiu uma matéria envolvendo ali Palmeiras e Grêmio. O Fluminense tá nessa brincadeira porque tem interesse em trazer o goleiro. Vou colocar essa matéria na tela com vocês. A informação sobre o interesse do Fluminense no Marcelo Lomba foi publicada ontem nessa matéria pela Camila Alves, Marcelo Neves e Thiago Ferri. E antes da gente chegar no ponto da matéria que fala especificamente do Fluminense, eu vou resumir aqui pra vocês o contexto. O Palmeiras hoje tem interesse em contratar o goleiro Gabriel Grando do Grêmio. Isso porque o Fluminense tem interesse no Marcelo Lomba e o Marcelo Lomba tem interesse em vir pra cá também. Então a matéria fala especificamente sobre esse interesse do Palmeiras no Grando, inclusive ele já começou tratativas ali, por conta dessa possibilidade de saída do Lomba. Aí eu vou passar para o ponto que fala especificamente do Fluminense e do Marcelo, tá? Aos 38 anos, Lomba tem contrato com o Alviverde até dezembro e ainda não iniciou conversas por renovação. Isso não porque o Palmeiras não tem interesse em renovar, isso é visto até com muita naturalidade pelo staff do atleta, como explica a matéria, mas é porque ele já indicou internamente o desejo de se transferir para o Fluminense, onde acredita que teria mais espaço, já que o titular Fábio já tem 44 anos. E essa matéria, vale deixar aqui muito clara, ela sai antes da matéria de renovação do Fábio, mas na própria matéria que fala sobre a renovação diz que, assim, independente de renovar com o Fábio, a situação, o interesse no Marcelo Lomba, ele continua existindo, tá? E aí no Rio de Janeiro, o Lomba interessa ao Fluminense porque o clube sempre pensou em ter 2 goleiros experientes no elenco. Não enviou proposta até o momento, mas pode fazê-lo caso o goleiro consiga a liberação do Palmeiras, o que não seria um problema para o Alviverde. E aí fala que caso as negociações avancem, o plano do Palmeiras seria adiantar o processo
para a janela do meio do ano. Até porque, por exemplo, o Fluminense do meio do ano poderia assinar um pré-contrato com o Marcelo Lomba, mas o que dá a entender aqui é que o clube tá tentando essa liberação para que ele não tenha que ficar no Palmeiras até o final do contrato, né? Que já pudesse ser liberado para nossa equipe. E aí, o que eu penso com relação a isso tudo? Agora que eu reparei que eu tô com 2 microfones aqui, mas... cara, sobre essa situação do Marcelo Lomba, eu confesso pra vocês que, apesar de ser um goleiro experiente, não era o perfil de contratação que eu tava esperando pro lugar do Fábio. Porque, beleza, a ideia é ter 2 goleiros experientes no elenco e tudo mais, mas eu acho que também fica claro que o Marcelo Lomba ele vem pra cá com a expectativa de que, com a aposentadoria do Fábio, ele possa assumir a titularidade aqui no Fluminense. E assim, ok, o Fábio está jogando em alto nível com 44 anos, mas isso é a exceção, não é a regra. E aí, pra mim, o Fluminense, o goleiro que viria substituir o Fábio após a sua aposentadoria e que, pra mim, é importante que ele esteja aqui no último ano de atuação do Fábio, até pra poder pegar essa experiência com o jogador e tudo mais, pra mim, seria um goleiro mais novo pra você pensar em uma carreira longeva por aqui. Eu acho que qualquer substituição do Fábio vai ser difícil, independente de quem venha assumir depois. Mas eu imaginava que seria alguém pra você pensar a longo prazo. E eu não consigo olhar pra um goleiro de 38 anos hoje e pensar nele a longo prazo. Porque, enfim, né? Uma coisa é o Fábio, uma coisa são os meros mortais, né? Acho que é um pouco isso, assim. Não sei o que vocês acharam. Aparentemente, tudo se encaminha pra que o Fluminense consiga avançar nessa contratação. E até por, enfim, o Fábio renovar o seu contrato por mais um ano, me pergunto se não faria sentido trazer ele só pra cá, né? Não necessariamente precisando entrar em um acordo que ele já viesse pra cá no meio desse ano. O Vitor Eudes está conseguindo dar conta do recado. Enfim, achei um pouco diferente. Isso tudo, deixei essa opinião nos comentários. E aproveitando que a gente tá no tema de goleiros, né? A goleira Cláudia, do profissional do Fluminense, foi convocada para a seleção pelo Arthur Elias para poder participar de 2 amistosos contra a China. Então, assim, bem bacana para ela, para a carreira dela e para o Fluminense, com certeza. Aproveitando que a gente tá nessa temática goleiros. E agora vamos falar sobre a lesão do Facundo Bernal. Segundo o Fluminense, ele deixou o campo no jogo do domingo sentindo dores na coxa, e aí o exame que ele fez ontem e constatou que ele tem uma lesão grau 3 no adutor da coxa esquerda e já tá fazendo tratamento no CT. O clube não dá um prazo, mas segundo o GE, o que dá pra gente ter como mais ou menos uma ideia de retorno, seria ali ele ficando de 3 a 4 meses fora dos gramados. O que coloca um grande problema no nosso meio campo, né? A gente já perdeu o Otávio, agora a gente perde também o Facundo Bernal por mais um tempo, um pouco menos, né, do que o Otávio, mas é um tempo considerável, principalmente se a gente lembrar que a janela abre ali em junho, né? Beleza, junho já tá chegando, mas sem sombra de dúvidas, se o Fluminense já tinha a ideia de contratar para o meio campo, vai precisar pensar nisso com muito mais atenção. Eu acho que vai precisar ser muito assertivo na janela do meio do ano. E aí é impressionante, né? O Fluminense tem um jogador para voltar, outro jogador se lesiona, o Riquelme está para voltar, agora a gente perde o Bernal, e um outro jogador que também teve lesão constatada na coxa foi o Lima. O Fluminense informou isso no press-kit do jogo desse domingo, foi uma lesão grau 1, então a gente imagina, né, que seja uma situação mais tranquila, que ele retorne mais rápido, mas por conta disso é difícil a gente imaginar, por exemplo, o Lima à disposição para o jogo de amanhã. Mas 5 horas a gente fala mais sobre isso e todas as notícias que surgirem ao longo do dia. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de atualização. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se você ainda não fez isso. Beijo no coração e 5 horas eu te espero para trocar aquela ideia com a gente.